Olá, eu sou a professora Neide, do Departamento de Economia da UFES. Eu sou coordenadora do Grupo de Conjuntura em Economia e hoje, neste vídeo, eu estou aqui para falar com vocês sobre como fazer análise de conjuntura. Antes da gente entrar nessa explicação de como fazer análise de conjuntura, é importante entender o que é a conjuntura econômica. A conjuntura econômica é algo muito simples, são os fatos econômicos, são os acontecimentos econômicos, né, que estão se dando no momento, né? No noticiário, geralmente, a gente se informa acerca desses acontecimentos econômicos, né? Agora, a análise de conjuntura é ir além do que o noticiário lhe oferece. Ela exige que seja feita normalmente por alguém que tem formação para isso. Quem tem formação para fazer análise de conjuntura são os economistas, né? E os economistas, como fazemos para realizar essa análise de conjuntura? A gente normalmente, procura identificar qual é o processo econômico, qual é o fato econômico que a gente está querendo analisar. Digamos que seja a questão da taxa de câmbio. E a taxa de câmbio vai lhe mostrar quantos reais você precisa para comprar $1. Isso reflete a taxa de câmbio, né? Essa taxa de câmbio, né, quando ela se eleva, quando ela se desvaloriza, ou seja, quando você precisa de mais reais para comprar $1, isso é um fato econômico, isso tem consequências. Então, são consequências diretas e consequências indiretas sobre o restante da economia. Porque a economia funciona com um conjunto de inter-relações, né? Então, quando a gente está fazendo análise de conjuntura, a gente procura identificar os impactos que um acontecimento desse vai ter sobre outras variáveis que vão além da própria taxa de câmbio, né? Então, com isso, eu estou fazendo um primeiro movimento no sentido de fazer uma análise de conjuntura. Um segundo elemento que alguns economistas usam também como referência é contextualizar esse fato econômico, esse acontecimento econômico, num campo mais global, mais de longo prazo, e que a gente chama isso de um aspecto mais estrutural, né? E com isso eu consigo entender as razões desse processo, né, e desse fato econômico aí em particular, que seria o comportamento da taxa de câmbio. Então isso seria um outro elemento, uma outra ótica que eu poderia trazer para fazer a minha análise de conjuntura. Além disso, eu deveria chamar a atenção de vocês que todo acontecimento econômico, todo fato econômico, ele tem beneficiários e ele tem agentes que são prejudicados por esse fato econômico. Geralmente é assim que a coisa se dá. No caso específico da taxa de câmbio, a gente poderia dizer que essa elevação da taxa de câmbio, essa desvalorização da taxa de câmbio, ela vai ser favorável a, por exemplo, exportadores de soja, né, que vão receber mais reais pela mesma quantidade de soja que eles estariam exportando. Então, eles são beneficiários desse fato econômico. Além disso, a gente pode identificar também eventuais prejudicados com esse tipo de fato. No caso, poderíamos exemplificar os importadores. Os importadores, por exemplo, importadores de carros, né? Então, esses importadores de carros vão precisar de mais reais para comprar o mesmo carro que compravam há uma semana atrás. Então, eles serão prejudicados com esse tipo de fato econômico. Então, reparem, a análise de conjuntura visa identificar esses impactos de um fato econômico, impactos que são diretos ou, por vezes, impactos indiretos, né? Isso configura uma análise de conjuntura. E a gente, quando está fazendo essa análise, geralmente, além das variáveis
que estão interrelacionadas e a gente busca identificar, né? A gente procura também identificar os eventuais beneficiários e prejudicados com essa medida. De uma maneira bem simples aqui, a gente está trazendo para vocês essa explicação de como que se faz uma análise de conjuntura, né? E é isso por hoje.